Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Mercúrio. Hoje eu quero conversar com vocês sobre quando o Bitcoin pode voltar a subir. O Bitcoin rompeu o seu all-time high no começo do ano, bateu 73 mil dólares e desde lá ele vem sofrendo uma correção barra lateralização. E muitos me perguntam quando que o Bitcoin pode voltar a subir, romper de novo o all-time high, chegar ali nos 80 ou nos tão sonhados 100 mil dólares e principalmente o que precisa acontecer para o Bitcoin retomar essa alta. Então é isso que eu vou discutir no vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você não for inscrito, já deixa o dedo no like e bora lá. Antes de tudo, é muito importante a gente entender o comportamento de um ciclo de mercado. Eu sou um cara que não gosto de estudar ou fazer projeções futuras para o mercado considerando a forma como o mercado se comportou no passado, mas ao mesmo tempo eu gosto de estudar ciclos de mercado porque normalmente eles repetem os seus comportamentos. Não é nenhuma garantia, mas é algo que a gente consegue ter uma certa visão do que pode acontecer pela frente. E um ciclo de mercado tradicional, padrão, é marcado por algumas fases. Simplificando, normalmente são 4 fases. A primeira é a fase da acumulação, a fase em que poucos investidores acreditam naquele mercado e começam a acumular ativos a um preço muito descontado. A segunda é a fase da atenção, em que os ativos, o mercado como um todo começa a subir e começa a chamar a atenção de todo mundo, até a fase da mania, a fase do desespero, a fase do FOMO, em que todo mundo só ouve falar daquele mercado, todo mundo quer entrar e acha que aquele mercado vai subir para sempre. Até a fase do desespero, mas o desespero contrário, quando o mercado começa a cair e todo mundo que comprou muito tarde começa a vender e aí o mercado corrige. Eu acredito que nós podemos estar nessa fase agora, a fase da primeira grande correção, em que o pessoal que entrou tardiamente vai vender agora com medo da gente ter entrado num ciclo de baixa, só que o mercado na verdade só está tomando um fôlego para emendar uma nova perenada de alta. Lembrando que o Bitcoin subiu por 6 meses seguidos, então era extremamente natural que ele tivesse uma fase de correção e lateralização até ele tomar fôlego para romper novas máximas. Mas vamos entender mais a fundo o que fez o Bitcoin romper a sua máxima histórica, bateu 73 mil dólares e o que está fazendo ele corrigir e estar lateralizado agora. E o principal fator é o fluxo dos ETFs, o quanto de dinheiro está entrando e saindo desses produtos que foram lançados em janeiro. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele é muito bom e exemplifica exatamente isso. Quando o fluxo de entrada de dinheiro nos ETFs está muito forte, o Bitcoin foi e marcou pico. Na hora que começou a sair dinheiro, parou de entrar dinheiro e começou a sair dinheiro desses ETFs, o Bitcoin foi e marcou fundo. No final do dia, o que está fazendo esse dinheiro entrar ou sair desses ETFs? Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês ele é muito legal e ele mostra a correlação do Bitcoin com investimentos tradicionais, S&P, Nasdaq, vários ativos da Bolsa Americana. E a gente consegue ver uma pernadinha para alta, uma subida nos últimos meses da correlação do Bitcoin com o mercado tradicional. Não só isso, quando a gente vê também a volatilidade do Bitcoin, a gente vê que a volatilidade do Bitcoin está caindo, o Bitcoin está lateralizado, mas a volatilidade de investimentos tradicionais também está caindo, também estão lateralizados. Ou seja, o que está fazendo com que o Bitcoin suba ou caia está muito correlacionado com o mercado tradicional. Então, vamos tentar analisar agora o que pode acontecer, o que deve acontecer para começar a fazer preço no Bitcoin e fazer ele romper as novas máximas. Eu listei aqui 4 fatores que podem fazer o Bitcoin voltar a subir. Alguns mais fortes, alguns mais fracos e que devem acontecer progressivamente ao longo dos próximos 6 meses. Se em algum momento esses 4 acontecerem, eu acho muito improvável que o Bitcoin não tenha rompido a sua máxima histórica e esteja buscando ali os 80 até os 100 mil dólares. Então vamos prestar bastante atenção nisso. Antes de falar do primeiro fator, eu quero dar uma atualização rapidinho. Aqui no YouTube eu faço 3 vídeos por semana, mas na minha comunidade no WhatsApp e por e-mail eu atualizo todo mundo que está inscrito de forma gratuita todos os dias sobre tudo que está acontecendo no mercado. Então, quando a gente tiver qualquer atualização sobre qualquer uma dessas coisas que eu estou colocando na tela, a gente vai e avisa lá, manda uma análise, seja por escrito, seja por áudio, todo dia, de manhã, de forma gratuita. Então, se você quer estar por dentro, saber tudo que está rolando no mercado cripto, se inscreve no Minuto Cripto, a gente faz com muito carinho, prometo que vale a pena, é só clicar no primeiro link da descrição e o melhor de tudo, é de graça. Primeiro ponto, e aqui é o mais importante, não tem como a gente fugir disso, é a melhora no cenário macroeconômico. Lá fora, nos Estados Unidos, a gente está com um cenário de inflação alta e juros alto. Juros alto é ruim para investimentos de risco, porque todos os investidores estão investindo em renda fixa, porque a renda fixa está pagando um juros alto. Quando os juros caem, o investidor precisa tirar o dinheiro dele da renda fixa e colocar em outro lugar, para realmente ganhar dinheiro. É nesse momento que investimentos de risco, como cripto, acabam brilhando. Então, enquanto a gente estiver com um cenário macroeconômico
macroeconômico conturbado lá fora, com uma inflação muito alta principalmente, a gente deve ficar com o mercado mais receoso, um pouquinho mais com o pé atrás para investir em ativos de risco. No momento em que a inflação começar a cair e aí dar uma indicação de que os juros também vai começar a cair, aí sim a gente deve ter um cenário muito mais positivo para cripto, e eu acho que esse é o principal catalisador para fazer o Bitcoin romper os 73 mil dólares. Porém, os últimos acontecimentos macro não foram tão legais assim para o mercado cripto. A gente teve 4 acontecimentos nesse horizonte aí dos últimos 2 meses. No dia 1º de maio, a gente teve inflação, ela veio acima do esperado, isso foi negativo para o mercado. No dia 7 de junho, a gente teve payroll, que são os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, quantas pessoas estão sendo contratadas, e ele veio acima do esperado, negativo para cripto. Dia 12 de junho, a gente teve inflação, aí ela veio abaixo do esperado, a inflação caindo, todo mundo ficou feliz, foi positivo para cripto. Logo em seguida, reunião do Fed, o presidente do Fed chegou e falou: calma, a inflação precisa cair muito mais para a gente cair juros. Aí o mercado ficou negativo de novo. Gabriel, o mercado cripto vai subir só quando lá fora o Fed reduzir juros? Não, o mercado cripto vai subir quando ele tiver expectativa de que os juros vai cair em um futuro próximo. Hoje, o mercado já precifica uma probabilidade de 58% de queda de juros em setembro. Eu acredito que se esse número ultrapassar os 60%, 70%, ou seja, o mercado muito confiante de que os juros realmente vai cair, aí isso é um catalisador muito positivo para a cripto. E o que precisa acontecer para essa confiança do mercado aumentar? O que precisa acontecer para essa confiança do mercado na queda de juros aumentar é principalmente uma sequência de dados econômicos, macroeconômicos positivos. Eu separei aqui para vocês, na Investing vocês conseguem ver o calendário macroeconômico, eu separei os principais dados, os principais eventos macroeconômicos e a data de cada um, tá? Então a gente tem dia 27 de junho, pedidos iniciais por seguro-desemprego. Esse é um dado bem importante que mostra o aquecimento da economia americana, só que o pau quebra mesmo na última semana de junho, principalmente na primeira semana de julho. A gente tem PCE, que é núcleo da inflação, no dia 28 de junho. A gente tem ofertas de emprego, o JOLTS americano, no dia 2 de julho. Aí a gente tem o feriado da independência, em 4 de julho. E logo na sequência a gente tem essa semana decisiva. Hoje, 5 de julho, a gente tem relatório de emprego, que é o payroll, basicamente os dados de emprego e desemprego nos Estados Unidos. E no dia 11 de julho a gente tem IPC, a gente tem inflação. Esses dados eles podem definir a próxima tendência, seja positiva ou seja negativa para o mercado cripto, e mexer muito com essa probabilidade de queda de juros em setembro. Então estaria bastante de olho nesses dados macroeconômicos. E a primeira semana de julho ela não é importante só por conta do contexto macro. Um outro catalisador muito importante que pode fazer o mercado como um todo reagir, ele é mais fraco do que o cenário macroeconômico, mas pode ser sim muito positivo, é a aprovação de novos ETFs, mais especificamente os ETFs de Ether. Gabriel, os ETFs de Ether não tinham sido aprovados já? Sim, eles tinham sido aprovados para serem negociados, mas ainda não para serem listados, ou seja, ainda não para serem negociados na Bolsa de Valores americana. E os especialistas acreditam que essa aprovação pode vir no dia 2 de julho. A aposta deles é que essa aprovação deve vir no dia 2 de julho, então a gente pode ter uma semana muito positiva, muito negativa, porque a gente tem dados de inflação, mercado de trabalho e novos ETFs sendo aprovados ou reprovados, tudo na primeira semana de julho. Promete bastante volatilidade. E os outros catalisadores, eles são menos fortes, ou seja, eles sozinhos não conseguem fazer o Bitcoin romper novas máximas, mas junto com esses outros que eu comentei, podem ser muito positivos para o mercado. O primeiro deles é uma melhora no cenário regulatório. Isso a gente já começou a ver na aprovação dos ETFs de Ether, que estavam encaminhados para serem rejeitados, mas aí a SEC foi lá, mudou de ideia e resolveu aprová-los. E logo depois disso a gente teve um outro movimento muito positivo. A Consensus anunciou que a SEC estava largando, desistindo de investigar a Ethereum como um security, como um valor mobiliário. Isso mostra que os órgãos regulatórios americanos, eles estão abrindo, afrouxando o cerco que eles estavam fazendo contra o mercado cripto. Isso pode abrir espaço para mais iniciativas de tokenização, mais empresas lançando produto em cripto, novos catalisadores, novas notícias positivas para o mercado como um todo. Então, essa melhoria do cenário regulatório deve, até o final do ano, trazer novas notícias positivas para a cripto. E por fim, o último catalisador, que, como eu falei, sozinho não deve fazer o Bitcoin retomar a alta, mas deve ajudar
mudar a partir do momento que todo o resto está acontecendo são as eleições americanas. A gente tem Trump contra Biden, que inclusive vão duelar em um debate agora no dia 27 de junho, e a gente tem um candidato, obviamente, e já autodeclarado pró-cripto, que é o Trump, e um candidato que durante a sua administração fez uma guerra para acabar com o mercado cripto, que é o Biden. Então, se a gente tiver debate após debate, uma indicação clara de que o Trump vai ganhar essa eleição, pode ser que o mercado reaja de uma forma muito positiva. Então, pessoal, eu passei aqui os 4 tópicos, os 4 eventos, os 4 catalisadores que devem fazer o Bitcoin voltar a subir. Obviamente, se todos eles acontecerem, se o cenário regulatório realmente melhorar e não piorar, se o cenário macroeconômico realmente melhorar e não piorar, se os ETFs realmente forem aprovados e não reprovados. Se tudo isso acontecer, eu acredito que o Bitcoin ele vai romper novas máximas, buscar ali os 80, os 100 mil dólares, e eu tenho sim um alto grau de confiança que tudo isso vai acontecer até o final do ano. Então, o meu cenário, a minha posição em relação a cripto nos próximos 6 meses é muito positiva. Eu acho que essa correção que a gente está passando, essa lateralização é extremamente natural e a gente deve ter paciência, entender o que tem no médio e no longo prazo que pode fazer o mercado voltar a subir e simplesmente se posicionar para isso. Gabriel, como se posicionar para esse movimento? A forma como eu estou me posicionando é fazendo praticamente nada. Meu portfólio está montado, meu portfólio é de longo prazo, eu não estou mexendo muito minha carteira. Se o Bitcoin corrigir muito, buscar ali os 50 mil dólares, aí sim eu vou mexer a carteira. Mas deixar um insight aqui para vocês, esse indicador que eu estou mostrando na tela, ele mostra a força do Bitcoin contra as altcoins. E a gente está em um momento em que as altcoins estão muito descontadas contra o Bitcoin, ou seja, as altcoins caíram muito em relação ao Bitcoin. E esse indicador, ele mostra um ponto de compra de altcoins igual outubro do ano passado. Se vocês olharem no gráfico, depois de outubro, novembro, dezembro, janeiro, muitas altcoins explodiram 400, 500, 600%. Realmente foi um ótimo ponto de compra. Então, eu já acho que está em um bom momento para comprar boas criptomoedas, boas altcoins a um preço muito descontado e se posicionar para quando tudo isso que eu falei acontecer e o mercado retomar uma alta. Mas, obviamente, não é só sair comprando um monte de moedinha e esperando os juros cair que elas vão subir. Eu coloquei aqui na tela para vocês um gráfico que mostra a performance de todos os setores de criptomoedas e as principais criptomoedas de cada setor. E a gente consegue ver que não tem unanimidade. Até dentro dos setores mais fortes, tem as criptos que estão subindo e estão caindo. Tem muita cripto no negativo no ano de 2024. Enquanto isso, Bitcoin, Ether, Solana estão com tudo performance acima de 30%, 40%. Então toma cuidado com altcoins. Se você não souber escolher as melhores altcoins, você pode ter um portfólio com uma performance negativa. Talvez seja melhor fazer o arroz e feijão. Bitcoin, Ether e Solana. E na hora de você realmente tomar risco, você gastar um pouquinho mais de tempo estudando e se esforçando para escolher as melhores altcoins. E é para isso que a gente está aqui, obviamente. A gente tem uma equipe que trabalha 24 horas por dia. Então, se você quiser acompanhar as análises sobre as melhores altcoins, já se inscreve no canal aí. Eu espero que tudo isso que eu comentei realmente aconteça, o mercado se recupere. Eu acho que tudo isso vai acontecer e eu te espero no próximo vídeo.